Boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos a esta casa mais uma vez, para que todos nós possamos aproveitar os ensinamentos dessa noite, do Evangelho segundo o Espiritismo, os ensinamentos de Jesus, que na realidade são um guia, é um guia de moral, é um guia de bondade, para que nós possamos vivenciar esses ensinamentos e vivermos melhor, nos tornarmos pessoas melhores, entender as suas leis, as leis divinas, e assim evoluir espiritualmente. Então vamos, a partir desse momento, para as pessoas que estiverem em casa, se quiserem ainda, ter um tempo para pegarem a sua água, para que elas sejam fluidificadas com as energias desse trabalho, ainda tem um certo tempo. E vamos então, a partir de agora, elevando nossos pensamentos, vamos relaxando o nosso corpo, todo o nosso corpo, a cabeça, vamos relaxando nossos ombros, nossos braços, nosso tronco, nossas pernas, todo o nosso corpo. E vamos, a partir de agora, nos concentrando em nosso mentor espiritual, nosso anjo da guarda, e nos ensinamentos que vamos receber nesta noite. Vamos deixando do lado de fora desta casa todos os nossos problemas, todas as nossas preocupações, nossas dúvidas, de modo que possamos estar atentos, possamos estar afins para as intuições espirituais que o nosso mentor espiritual possa nos dar. Precisamos estar bem concentrados aqui dentro, longe dos problemas, para que possamos receber de nosso mentor espiritual a intuição daquilo em que mais estamos precisando mudar, melhorar neste momento. Saudamos e agradecemos aqueles irmãos responsáveis pela higienização desta casa, que desde cedo aqui estão, preparando esse ambiente para mais um trabalho desta noite. Pedimos então que façam um repasse, principalmente em nós mesmos, higienizando nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas emoções. Assim seja. Saudamos e agradecemos aos irmãos da segurança externa, que também já estão conosco há algum tempo, protegendo esta casa, formando um anel fluídico de proteção, impedindo que aqui adentrem vibrações contrárias ao Evangelho de Jesus. E aqueles irmãos desencarnados que ainda não estiverem preparados possam ser carinhosamente acolhidos e encaminhados aos locais mais adequados, de modo que possam retornar a esse trabalho quando estiverem preparados. Saudamos e agradecemos as fraternidades cristãs do espaço, Fraternidade do Trevo, Fraternidade dos Humildes, através do Dr. Bezerra de Menezes, a quem pedimos que fluidifique estas águas durante esse trabalho. Saudamos e agradecemos nosso Divino Mestre e Salvador. Fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar. Chegando até Ismael, anjo preposto de Deus, de Jesus, para a evangelização do Brasil, a quem pedimos que ilumine o coração de todos aqueles que têm o poder de mudar o destino dessa nação. Poder político, poder religioso, poder econômico, poder midiático,
e a cada um de nós brasileiros, para que possamos fazer a nossa parte, de modo que o Brasil se torne o coração do mundo, na pátria do Evangelho. Chegando até Maria, mãe de Jesus, agradecemos ao bondosa mãe e pedimos que continue a nos ajudar, principalmente aos pais e aos responsáveis, que possam educar seus filhos dentro de alguma religião, seja ela qual for. Chegando até Jesus, nosso grande mestre, agradecemos ao Senhor e pedimos que nos ajude a estarmos sempre atentos, vigiando e orando, vigiando e orando, vigiando e orando. E ao Senhor, dai-nos paciência para aceitar aquelas coisas que nós ainda não podemos mudar. Dai-nos coragem para que possamos mudar aquelas coisas que podem e devem ser mudadas. E dai-nos sabedoria para que possamos saber distinguir. E chegando até Deus Pai Todo-Poderoso, agradecemos por mais esta existência, por mais esta reencarnação. E pedimos que nos ajude a compreender e a vivenciar as suas leis divinas, principalmente a lei da justiça, do amor e da caridade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair entre as tentações, mas livrai de todos os males, que assim seja. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Todos bem? Que bom. Bem, hoje o Evangelho desta noite, os ensinamentos dessa noite dizem respeito ao capítulo 18º do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nós vamos conversar um pouco, vamos tratar um pouco sobre a parábola do festim de núpcias e a porta estreita. Parábola do festim de núpcias. E respondendo, Jesus lhe tornou a falar segunda vez em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem rei que faz as bodas a seu filho. E mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas eles se recusaram a ir. Era um festim, né? Enviou de novo outros servos, e com esse recado: dizei aos convidados: eis aqui tenho preparado o meu banquete, e os meus touros e os animais cevados já estão mortos, e tudo já está pronto para a festa. Vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite novamente, e se foram, um para a sua casa de campo, e outro para o seu trabalho. Outros, porém, lançaram mão dos servos que ele enviara, e depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isso, se irritou, e tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicídios e pôs fogo à sua cidade. Evidentemente é uma parábola, né? Onde aqui nós estamos falando de um rei, de convidados, de servidores, né? E isso tudo está aliado ao rei, ou seja, ao Evangelho, está aliado aos servidores, que seriam os profetas, a religião, e aos convidados, nós, o povo. Então disse aos servos: as bodas, com efeito, estão prontas, mas os que já foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois às ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído seus servos pelas ruas, congregaram todos que acharam, bons e maus, idólatras, presos, todos foram às bodas. Jesus sempre falava por parábolas, né, com a intenção de passar
a ideia da vida espiritual ao povo daquela época. E hoje em dia não é diferente, né? Todas as religiões tentam passar a ideia da vida espiritual que seus grandes mestres que estiveram aqui na Terra, passaram aqui pela Terra, deixaram. Então aqui nós vemos, por exemplo, essa parábola. A parábola, ela compara o festim de núpcias, né, uma festa de casamento. Naquela época era uma festa muito alegre, muita comida, muita bebida, muita alegria, música, né, com o reino dos céus. Então Jesus quis dizer que o reino dos céus é parecido com a festa de núpcias. Então o rei, ele chamou os seus convidados, inicialmente ele escolheu alguns convidados, né, para a festa 2 vezes, e eles recusaram. Um foi para a casa de campo, né, foi descansar, foi aproveitar a vida. O outro foi aos negócios, ao trabalho, já pensando, né, no materialismo, em se ganhar dinheiro. Então o rei se enfureceu e mandou chamar a todos. Então quando Jesus faz essa comparação, né, desse festim de núpcias com o reino dos céus, o reino dos céus é o Evangelho, né? São os ensinamentos, são os mundos superiores, né? O reino dos céus tem a ver com alegria, com felicidade, e a gente sabe que isso não é, essas características não são aqui da terra. Nós temos momentos felizes, momentos alegres, mas segundo os Espíritos existem mundos mais evoluídos, que todos nós chegaremos lá um dia. Os Espíritos, no livro dos Espíritos, eles trazem a informação de 5 mundos, né? Um mundo primitivo, onde praticamente predomina o mal. É só a gente lembrar da Terra muito tempo atrás, né? Um mundo de provas e expiações, que é esse mundo, é esse estágio que nós estamos agora, onde o mal sobrepõe ao bem. Existe um mundo de regeneração, que é o mundo que nós estamos a caminho, onde o mal se equipara com o bem, né? Então já é um mundo mais feliz, um mundo mais alegre, né? Depois existe um mundo feliz, onde o bem sobrepõe ao mal, e um mundo divino, onde só existe o bem. Então, evidentemente, essa parábola está tentando nos mostrar que muitos foram os convidados, como diz o tema da lição, né? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então Jesus faz essa comparação, né? O reino dos céus são esses mundos mais evoluídos, é o Evangelho. Os servidores são os profetas, a religião. É através da religião, antigamente eram os profetas, se chamavam profetas, que a gente recebia, né? Que nós recebíamos os ensinamentos divinos, e os convidados nós. Agora, será que a gente ouve os profetas? Naquela época, o povo escolhido foi o povo hebreu. Por que o povo hebreu? Porque o povo hebreu, ele tinha consciência de um Deus único, era um povo monoteísta. Não adorava animais, não adorava fenômenos da natureza, não adoravam vários deuses, como no Egito, né, em outros lugares. Eles foram os escolhidos. Não ouviram nem as mensagens dos profetas, né? Isaías, Jeremias, Daniel, João Batista, todos eles foram sacrificados. Mas será que nós ouvimos? Hoje em dia, será que nós estamos ouvindo as mensagens, estamos ouvindo os ensinamentos que Jesus nos deixou, que a gente capta, né, todas as segundas-feiras, quando vem aqui, ou então quando a gente pega um livro, né, de religião, de filosofia e lê? Será que a gente aceita esses ensinamentos? Será que é fácil seguir esses ensinamentos? Evidente que não, né? Nessa vida nada é fácil. Mas os ricos têm muita facilidade. Tem. Mas os Espíritos também nos informam, né, no livro dos Espíritos, ou aqui mesmo no Evangelho, que a missão, a aprovação dos ricos é muito mais difícil que a aprovação do pobre, da pobreza. Porque a aprovação do rico, como o poder é muito grande, ele pode fazer muito bem, mas pode fazer muito mal a muita gente, né? Então, não existe nada difícil.
É por isso que para a gente conseguir, vamos dizer, chegar nos estudos, pelo menos 8 anos, sei lá quantos anos é hoje em dia, né? Ou seja, nada é difícil, nada é fácil. Será que a gente se esforça para entender, vivenciar esses ensinamentos que a gente ouve? Será que a gente tenta lembrar no dia a dia, naquelas situações onde a gente fica nervoso, às vezes perde a linha com alguma coisa? Será que a gente tenta lembrar dessas coisas? Não é fácil. Será que a gente tenta controlar os nossos defeitos? Egoísmo, vaidade, orgulho. Será que nessas a gente sabe quais são as situações que esses defeitos aparecem, que a gente não consegue dar conta? Quando vê já foi, quando vê já falou, quando vê já, né? Será que a gente sabe perdoar? Né? Então, isso tudo aconteceu lá 2000 anos atrás, né, na época de Jesus, continua acontecendo, mas as coisas estão melhorando. Para mim, pelo menos, eu não tenho dúvida que tudo melhora. Né? É uma das leis divinas, a lei da evolução. Agora, não foram todos os hebreus, nem somos todos nós, né, que deixamos de lado as leis divinas, não damos importância. Né? Não são todos que se apegam ao materialismo, gostam de viver assim o momento, né? Esquece, né? Ou então às vezes não sabe. Não saber é mais difícil, mas até tem gente que não acredita, né? Que nós estamos de passagem por aqui, né? Nós somos seres espirituais de passagem por um mundo material. Nós estamos numa escola, assim como tem o ensino fundamental, médio, assim vai, a mesma coisa, né? E naquela época, as seitas religiosas, né, existiam várias seitas, né, religiosas, e existiam as duas principais, os fariseus e os saduceus, onde os fariseus eram muito orgulhosos, os saduceus eram muito incrédulos, e eram essas seitas que dirigiam o povo, né? Eles é que evangelizavam o povo à maneira deles. Então, na realidade, em vez eles recusaram os ensinamentos de Jesus e tentaram cumprir os ensinamentos de Jesus e de Moisés antes de Jesus com atos, com rituais, ou seja, com maneiras exteriores, com práticas exteriores. Mas na realidade, aquela reforma moral que é íntima, né, é de cada um de nós. Só cada um de nós sabe onde tem que melhorar, onde tem que mudar. Né? Isso eles não praticaram. E nós também não estamos longe, né? Nós também não estamos longe. Nós estamos nos esforçando, assim como muitos hebreus daquela época, né? E também nessa parábola tem um item onde ele fala do traje nupcial, ou seja, para se comparecer àquelas festas é necessário um certo traje. E quando a gente faz a analogia, né, com o mundo espiritual, com o reino dos céus, ou seja, com o Evangelho, com os mundos superiores, esse traje nupcial que Jesus se referiu, ele quis dizer a pureza de coração. Ou seja, só os puros de coração, ele falava naquela época, chegarão ao reino dos céus. Hoje, pelo Espiritismo, né, a gente tem como a gente acredita em outros mundos melhores, e a Terra vai ser um desses mundos de regeneração. Aliás, já está acontecendo, né? Já estamos passando. Para a gente conseguir ir habitar num mundo desse, reencarnar num mundo desse, é necessária a pureza de coração. Né? Por que as pessoas falam, nossa, mas tem que ser que nem a criança, né? A criança não tem maldade. Então a pureza de coração também é não ter a maldade. Às vezes a gente pode errar pela ignorância, mas não pela maldade. Né? Ou seja, ser iguais às crianças, como Jesus falou. E existe aquela máxima, né? Fora da caridade não há salvação. Quer dizer, a caridade é você se preocupar com o outro, é você tentar ajudar o outro, é fazer ao outro o que você gostaria que ele fizesse a você. E Jesus fala, haverá muitos os chamados e poucos escolhidos. Por quê? Porque não é fácil, né, a gente conseguir dar conta da nossa reforma íntima, tratar os nossos defeitos, vícios, nossas tendências.
E uma outra parte aqui da lição diz respeito à porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva para a vida. E quão poucos são os que acertam com ela. São Mateus. Então, como nós estamos falando, aqui também tem uma figura, né, sobre a porta estreita. Quer dizer, o mundo, a porta da perdição, ela é muito larga. O que significa isso? A porta da perdição é aquela porta, né, onde são aquelas escolhas que nós fazemos, aquelas escolhas mais fáceis, não é verdade? Nesse mundo, as más paixões, os desejos são numerosos. O caminho do mal, ele predomina. E quando nós não conseguimos dominar o nosso egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a gente segue por essa porta. Que nem São Paulo falou, né? Nem tudo que é lícito me convém. Ou seja, nem tudo que está na lei, quer dizer, me convém, né? Então, a porta da perdição é larga, ou seja, a gente é muito tentado, a gente passa por muitas situações, né? Onde nós temos que ter realmente vontade firme, né? E ele nos ensina que a porta da salvação ela é estreita, poucos conseguem, e é necessário um grande esforço, né, de nós mesmos. É necessário uma vontade muito firme, como dizem os Espíritos. Qualquer que seja a situação, se a nossa vontade realmente é bastante firme, a gente dá conta. Mas essa vontade firme, para a gente conseguir essa vontade, é necessário que a gente tenha fé. Mas a fé, mas não aquela fé de a gente ajoelhar, rezar e pedir toda noite e não fazer nada. É necessário que a gente tenha uma fé racional. Ou seja, a gente quando ora, a gente reconhece a grandeza de Deus. A gente reconhece, né, que existe um Criador, que existe um Pai. Assim como os pais, os filhos, quando precisam de ajuda com os pais, quando a gente faz uma oração, eles estão fazendo a mesma coisa. Mas a gente tem que fazer a parte da gente, ou seja, a gente tem que ter essa fé racional. Se a gente fizer a nossa parte, a gente sabe que a gente vai conseguir. Às vezes, não necessariamente o que a gente quer. Não necessariamente o que a gente quer, mas certamente o que a gente precisa naquele momento. Naquele momento. Quantas vezes a gente pode lembrar de situações passadas, né, onde até um certo tempo a gente se arrependia, a gente se entristecia quando lembrava, não consegui tal coisa, não deu certo do jeito que eu queria, mas aí o tempo passa, a gente vai ficando mais experiente, mais sábio, aí chega uma hora que a gente fala, nossa, ainda bem que não deu certo tal coisa, não é verdade? E aqui, para a gente encerrar, tem dois ensinamentos de Chico Xavier muito interessantes, muito pertinentes, né? Então teve uma vez onde um repórter, né, entrevistou o Chico, ele não gostava muito da entrevista, mas esse dia ele deu, e perguntou a ele, senhor, quem é o homem mais rico? Quem é o homem mais rico? E Chico respondeu, é aquele que tem menos necessidades. É aquele que tem menos necessidades. Hoje em dia, a gente cria necessidades, não é verdade? A gente cria necessidades. E o marketing, a TV, as redes, a internet está aí para isso, né? Para tentar fazer a gente criar necessidades e vender, né? Então a resposta de Chico foi essa. Quem é o homem mais rico? Aquele que tem menos necessidades. Aí ele perguntou, e quem é o homem mais justo? Quem é o homem mais sábio? E Chico respondeu, é aquele que cumpre o seu dever. Aí então o repórter falou, mas seu Chico, mas isso é óbvio, né? O senhor falou é óbvio. Ele respondeu para o repórter, mas meu filho, tudo que está no Evangelho é óbvio, né? Tudo que está no Evangelho é óbvio. Não existem mistérios, não existem segredos para que a gente faça a nossa evolução espiritual. Então é verdade, né?
Agora, enquanto a gente não sentir esses ensinamentos, né, isso todos nós, quem está aqui, quem está aí, né, todos, enquanto a gente não sentir esses ensinamentos, mas é óbvio fazer isso, dá certo, mas enquanto não sentir, a gente não faz, né? Enquanto a gente não sentir realmente aquilo, não tocar o coração da gente, a gente não vai fazer, né? E o segundo foi interessante. Chico diz assim: o espírito que adquiriu a virtude de perdoar, o espírito que adquiriu a virtude de perdoar não encontrará dificuldades em administrar a sua vida, haja o que houver. O espírito que adquiriu a virtude de perdoar não encontrará dificuldades em sua vida. Ele diz: haja o que houver, aconteça o que acontecer, saberá administrar. Agora, isso tudo é aquela história, a gente tem que estar sempre atento, né? Estar sempre atento àquelas situações onde a gente perde o controle, aquelas situações onde a gente esquece das coisas, né? E uma boa dica é a gente estar sempre atento ao nosso anjo da guarda, porque o anjo da guarda é aquele espírito, né? E está sempre com a gente. Se a gente tiver bons pensamentos, ele está próximo. Se a gente tiver maus pensamentos, ele não consegue ficar perto, ele se afasta. Consequentemente, ele não consegue nos ajudar. Então, toda vez que a gente estiver em situações delicadas, a gente tem que lembrar do nosso anjo da guarda. Vamos então agradecer ao Pai mais uma vez por esses ensinamentos. E vamos agora retribuir esses ensinamentos que nós recebemos, doando nossos melhores pensamentos, nossos melhores sentimentos, nossas melhores vibrações à espiritualidade superior, para que seja encaminhada onde mais necessidade houver. Vivemos pelo universo, em todos os mundos, para a evolução de todos os mundos. Vivemos pelo umbral, pelo vale do suicídio, dos criminosos. Vivemos por todos esses irmãos, para que possam ser aliviados, despertados e futuramente reformados. Vivemos pelo nosso planeta, por todos os países, principalmente aqueles que se encontram em guerra. Vivemos, em particular, nesse momento, de pandemia, nessa expiação material e espiritual, vivemos pela raça humana, por nós mesmos, por todos os governantes, por todas as autoridades sanitárias. Vivemos para que possamos sair dessa pandemia seres humanos melhores, possamos ter aprendido, possamos ter evoluído espiritualmente, moralmente, durante essa pandemia. Vivemos por todas as religiões, por todas as casas de Deus espalhadas pelo mundo todo. Em particular, vivemos por essa casa, Centro Espírita Luz do Caminho. Vivemos por seus trabalhadores, assistidos, dirigentes, e por todos os trabalhos da casa. Vivemos para que essa casa continue sendo um ponto de luz, um hospital e uma escola de almas encarnadas e desencarnadas. Vivemos por todas as instituições sociais, todas as creches, cadeias penitenciárias, locais de tratamento de menores, asilos, manicomios, por todos esses irmãos que ali se encontram, dirigentes, assistidos e trabalhadores. Vivemos por todos aqueles que Deus colocou em nosso caminho para que sejam instrumentos de nossa evolução. Vivemos por aqueles que se consideram nossos inimigos e também por aqueles a quem nós consideramos nossos inimigos. Vivemos para que possamos chegar a um termo ainda nesta reencarnação. Vivemos por todos os criminosos. Vivemos para que eles possam ser aliviados, despertados e futuramente reformados. Vivemos pela família, para que esteja sempre unida, se ajudando mutuamente, cumprindo assim a missão da família. E pedimos licença para vibrar por nós mesmos,
para que estejamos sempre atentos, vigiando, orando, vigiando, orando, vigiando, orando. Que assim seja. Graças a Deus. Todos bem?